Olá, balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de fevereiro e antes de vos mostrar tudo aquilo que foi lido por nós os três cá em casa, alerto para o facto de nem há 30 segundos atrás eu ter espirrado consecutivamente. Sim, porque estamos a chegar à primavera e a minha rinite está a demonstrar a sua força e assim, sempre que eu mexo em livros ou em roupa, é o pandemónio, não é? E começa a espirrar consecutivamente. E foi o que aconteceu nem há 30 segundos atrás, por isso espero que a minha rinite me deixe gravar este vídeo sem que queira demonstrar que existe e que está aqui para me atazanar a paciência. E pronto, depois disto, e vocês se calhar percebem que a minha voz está um bocadinho nasalada hoje, é verdadeiramente por causa disso, mas agora que o alerta está feito, torçam desse lado para que eu não espirre. Ou se calhar pode haver alguém que até gostaria que eu espirrasse aqui em direto, mas eu não me apetece nada fazer isso, ok? Agora que eu já deixei ficar este alerta, vou então dizer-vos aquilo que se leu cá em casa. Cá em casa leram-se no total 12 livros, 6 foram lidos por mim, 5 pelo marido e completada só foi uma leitura feita pelo mais novo, embora ele depois tenha começado uma segunda leitura, mas ainda não a terminou. Por isso foram 12 leituras feitas cá em casa. E o que eu vos posso dizer em relação às mesmas, já estou meio a falar em português, em espanhol e a misturar tudo. Em relação às minhas, é que eu cumpri escrupulosamente aquilo que tinha pensado ler durante o mês de fevereiro, li tudo aquilo a que me propus. Tive inclusive uns 3 ou 4 dias de fevereiro nos quais tentei começar mais uma leitura, mas como eu digo, tentei, porque foram 3 tentativas que não correram nada bem. Foram três tentativas que vieram da biblioteca da minha terrinha, porque a minha biblioteca aderiu a esses serviços móveis de trazer os livros aos leitores e eu fiquei tão entusiasmada com isso que requisitei logo 4 obras e 2 delas já desisti de 2 delas, acho eu definitivamente. Uma terceira, desisti porque quero, tal como eu disse no vídeo associado às leituras que eu quero fazer agora em março, fui enganada e trouxe uma edição que não é aquela que eu quero, na verdade, ler. Mas então, antes de mostrar-vos aquilo que eu li em fevereiro, mostro-vos as 2 desistências. Foram assim dolorosas. A primeira foi esta, de Marguerite Yourcenar, Fogos. É pequenina, achei eu que poderia ser uma forma de entrar nas letras desta autora que eu ainda não conheço. Sim, pecado, ainda não conheço, mas não funcionou comigo porque aquilo que está aqui, a temática é maravilhosa, tem a ver com crise passional e paixão e amor, mas está associado à antiguidade clássica. E se há coisa que, e perdoem-me quem adora a antiguidade clássica, mas se há coisa que a mim não me diz patavina é a antiguidade clássica. E por isso foi essa a razão que me levou a abandonar esta leitura. A outra leitura que eu abandonei no final de fevereiro, esta é de não ficção, chama-se O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion. Estava com imensas expectativas em relação a esta obra e o que é que aconteceu? Uma obra que aborda o luto, para mim, mas a culpa é minha. Refiro, reitero, o que vocês quiserem. Tem que ter, e ainda seja de não ficção ou de ficção, tem que ter aqui as entranhas todas esventradas, todas cá para fora, e tem que ter todo o desespero e toda a devastação e toda a dor a nu, que é isso que eu vou buscar numa obra que aborda essa temática. E nesta, a autora, não sei se por mecanismo de defesa, porque aquilo que aconteceu a Joan Didion é do pior que vocês possam imaginar, não sei se por mecanismo de defesa aquilo que ela fez foi quase tudo menos isso. E deu-nos
abordagem muito técnica e muito informativa sobre o luto, pelo menos nas páginas que eu li, e foi isso que fez com que eu não quisesse continuar a leitura, mas continuo a dizer que, ou volto a dizer que a culpa, de certeza absoluta, que é minha por causa das expectativas que eu tinha a priori face a esta leitura. Agora, mostrando-vos aquilo que verdadeiramente li e por ordem cronológica. Já sabem que desde janeiro eu ando acompanhada de Urbano Tavares Rodrigues. Em fevereiro li a coletânea As Aves da Madrugada, que está composta de 5 contos. E desses 5 contos eu destaco, sem dúvida alguma, o primeiro e o quinto, que são maravilhosos. São mesmo assombrosos, daqueles que em poucas páginas mexem com o leitor, como pouca coisa mexe, e eu adorei-os. Já os restantes 3, um deles, sim, consegui gostar dele, os outros 2 não me disseram quase nada. E por isso mesmo, comparando a experiência que eu tive em janeiro com Uma Pedrada no Charco, posso dizer que a leitura que eu fiz de As Aves da Madrugada foi não tão saborosa como foi a de Uma Pedrada no Charco. Repito que o primeiro e o quinto contos, que se chamam, deixem-me que eu confirme, Aves Ventrada, espetacular. E o último, que se chama Mesmo que Assim Seja, e que nos leva para dentro de uma prisão fascista, esses 2 são do melhor que há e eu recomendo-os vivamente. Os restantes 3 disseram-me pouco e por isso eu dou a esta leitura um 7 em 10, embora me doa este 7, mas como foram 2 maravilhosos e espetaculares e 3 que pouco me disseram, acho que é a nota mais justa. Mas lembro que continuarei com Urbano Tavares Rodrigues agora em março, lendo o único romance que está aqui dentro e que se chama Bastardos do Sol. Ok? A capa é linda, não é? Digam lá, maravilhosa. O que eu li a seguir, das 5 obras que estão aqui para eu mostrar-vos, 4 delas têm vídeo de opinião, por isso não quero alongar muito sobre as mesmas, e uma delas não me apeteceu fazer vídeo de opinião, e este não me apeteceu tem a ver com o facto de tudo isto que está aqui e que eu retirei das estantes para ler em fevereiro, eu confesso que havia muita expectativa em relação a todas as obras, todas, sem exceção. E apenas 2 cumpriram com aquilo que eu tanto esperava delas. As outras 3, ou porque eu pus a fasquia demasiado alto, acho que sim. Pensando agora nisso, acho que sim. Mas as outras 3 não me impactaram como eu queria que elas me impactassem e isso fez com que o mês de fevereiro fosse algo equilibrado e quase tudo o que eu li em fevereiro, a quase tudo, eu dei 8 em 10, mas é um 8 em 10 que para mim é mais negativo que positivo, não sei se me consigo explicar, porque deixou-me ali um travo de insatisfação. E esse travo de insatisfação faz com que eu veja um 8 em 10 de fevereiro mais como sendo algo negativo do que sendo algo positivo. Mas já explico. A seguir ao Urbanozinho, eu dediquei-me a esta obra de Angie Thomas, O Ódio que Semeias. Já expliquei no vídeo de opinião por que razão comprei esta obra, por que razão ela estava nas minhas estantes e por que razão eu quis lê-la. É uma obra marcadamente juvenil, sem dúvida alguma. É uma obra muito atual, é uma obra que eu recomendo e muito aos jovens. Aliás, eu comprei-a muito a pensar no meu filho, que neste momento já tem 15 anos e já está a lê-la, e acho que está a lê-la na idade ideal, por tudo aquilo que ele vai questionando e por tudo aquilo que ele vai vendo e ouvindo sobre a sociedade, sobre as desigualdades sociais, raciais, etc. E acho que esta obra é
mesmo muito boa para que um jovem a leia e se aperceba não só dessa realidade pouco cor-de-rosa em que vivemos, mas também que consiga entrar nesta obra e consiga perceber que muitos dos receios e muitas das dúvidas e muitas das suas vulnerabilidades enquanto adolescentes e jovens estão aqui muito bem representadas e os façam perceber que eles não são os únicos que estão perante todo esse turbilhão de emoções e de coisas e se apercebam que são um jovem ou um adolescente típicos e que nem que mesmo do outro lado do oceano existem jovens e adolescentes exatamente iguais, ok? Gostei mesmo muito da experiência, dei-lhe 8 em 10, mas é um 8 em 10 aqui de caráter positivo, porque eu já sabia de antemão que uma obra juvenil como esta poderia não arrebatar-me na totalidade, e foi o que aconteceu, mas mesmo assim eu recomendo mesmo muito, sobretudo a miúdos, mas não significa que os graúdos também não possam ler isto e não possam gostar como eu gostei. Depois desta, eu li Sonata a Gustave, de Rose Tremaine. É a segunda obra que eu leio desta autora. Tinha mesmo muitas expectativas em relação a esta obra, não só porque na altura que eu a comprei eu creio que fui muito influenciada pelo que disse o Hugo, que já não mora por estas bandas do YouTube, mas que na altura em que eu comecei era uma das principais referências, pelo menos para mim, e acho que foi ele que recomendou muito esta obra e eu fui atrás da recomendação dele e tudo aquilo que o Hugo recomendava era mesmo muito bom. E então eu elevei, acho eu, demasiadas expectativas e também, mais uma vez, deixei que o meu lado mais de sentimentos à flor da pele se interpusesse numa leitura que tem como protagonista este Gustavo, que desde pequeno lhe foi incutido que ele deve dominar as emoções. É suíço e, tal como o estereótipo que nós conhecemos de países mais frios, as pessoas desses países devem ser mais frias, devem tentar dominar a todo custo as emoções, e o Gustavo, desde pequeno, foi-lhe incutido isso por uma mãe também ela muito fria, também ela muito desencantada, também ela muito ressentida com a vida. E então nós vamos acompanhar nesta leitura este Gustavo e não só, o seu grande amigo também vamos como é que ele se chama? O António. Também o vamos conhecer de perto. A obra está dividida em três partes essas que na primeira nos vão fazer conhecer a vida de Gustavo, desde a sua infância até à sua fase de sénior, de maior. E está dividida como se fosse uma sonata. Eu de música, e então música mais clássica, pouco ou nada conheço, por isso não me perguntem se ela está dividida e se aquilo que nós vamos acompanhando ao longo da obra se adequa a uma sonata ou não. Não faço a mínima ideia, mas também não foi por isso que a obra não me impactou tanto como eu gostaria que ela me impactasse, porque faltou-me aquilo que eu disse ao princípio. Eu gosto do sentimento à flor da pele. Chamem-me melodramática, chamem-me o que quiserem. São os meus gostos enquanto leitora. E quando eu encontro uma obra que tem tudo aquilo que eu quero que esta obra tem, e depois os sentimentos não são explorados como eu quero que eles sejam, isto começa logo a funcionar e a dizer-me que tanta coisa boa e não vai ao encontro do que nós queremos. E foi isso que aconteceu com esta obra. Não vos posso dizer que não a recomendo, que recomendo. É uma obra que se lê muitíssimo bem, é uma obra que nos leva a conhecer mais uns cantos da Suíça e esse país de contos de fada, encantador, que eu conheço e que adoraria regressar a ele.
leva-nos a conhecer factos associados à Segunda Guerra Mundial, leva-nos a conhecer personagens com umas personalidades muitíssimo interessantes e densas, como eu gosto, mas faltou-lhe alguma coisa. E é por isso que eu só consigo dar-lhe 8 em 10. E vocês percebem pela minha cara o porquê deste 8 em 10 ter um pendor mais negativo. Que querem? São as expectativas. Tantas vezes falámos sobre isso e elas muitas vezes são plenamente alcançadas, outras vezes são defraudadas, e neste caso foram defraudadas porque eu ia com uma ideia e a ideia não se concretizou. Ok? 8 em 10, mas mesmo assim recomendo, e se houver aí alguém desse lado que já tenha lido e tenha gostado, diga-me por favor. As outras obras que me faltam mostrar têm vídeo de opinião e as que eu vou mostrar aqui vocês já conhecem de um vídeo longo que eu deixei ficar aqui de opinião. São 2 obras de autores portugueses que eu li uma a seguir à outra. Li primeiro Mira, de Maria Velho da Costa. Li esta obra para participar no desafio da Ana Catarina Português no Feminino. Era uma das obras que ela tinha recomendado para o mês de fevereiro. Foi a minha estreia com esta Maria das Três Marias e é um turbilhão. Esta obra é um turbilhão, é uma mistura explosiva de elementos que, como eu explico no vídeo de opinião, estão muitíssimo bem entrelaçados uns com os outros. Temos 2 protagonistas que nos marcam muito, uma adolescente e um cão, e a ligação quase umbilical que eles têm um com o outro e que está muitíssimo bem retratada aqui na capa é de veras especial. Há referências múltiplas a tudo o que vocês queiram e que me faz lembrar mais uma vez desse turbilhão explosivo de elementos. É uma obra que tem um estilo às vezes intrincado, outras vezes a raiar o calão. É uma obra que tem personagens muito, muito diferentes umas das outras. Algumas até parece que são bastante irreais, outras não, outras são muito reais e muito, infelizmente, muito ainda ligadas àquilo que nós vivemos hoje em dia, e falo, por exemplo, dos 2 protagonistas que estão aqui na capa, porque sim, porque o cão é uma personagem tal como se fosse um ser humano, e é uma obra que, once again, deveria ter mais qualquer coisa, para mim, ok? E reitero e sublinho, para mim, para mexer mais com as minhas emoções. No estado em que eu estou de cansaço, eu preciso de emoções, preciso daquilo que mexa comigo, que me faça sair desta situação de cansaço e desânimo e que mexa e abalo as minhas entranhas. E esta obra abalou-me até certo ponto, mas faltou-lhe mais qualquer coisa, ok? 8 em 10. É que sim, cumpriu tudo aquilo que eu queria que ela cumprisse. Foi esta releitura que me levou, anos e anos e anos depois, ao meu Julinho e à sua Morgadinha dos Canaviais. Se vocês ainda não ouviram o vídeo, vejam, porque eu aí mostro de todas as formas possíveis e imaginárias o quanto isto me deleitou e deliciou. Eu amo o Julinho. O Julinho é um dos meus autores favoritos, como vocês já devem saber. Pretendo reler tudo dele. Perdoo-lhe algumas coisas que eu acho que estão aqui desnecessárias, mas tudo o resto, a história, a contextualização, o facto de ele ter colocado a narrativa num espaço que tão bem eu conheço, as personagens, a narrativa de uma crónica de costumes que nos leva tão bem ao século XIX, mas que também nos mostra algumas coisas que são intemporais. Tudo é do melhor que há numa obra clássica como esta. Lembro, é uma obra clássica, é uma obra do século XIX, é uma obra com um estilo que está muito associado ao século XIX, porque o Julinho dirige-se diretamente ao leitor,
Não sei, há coisas aqui que vocês percebem logo que são do século XIX. E é muito, muito bom. E se vocês não conhecem Júlio Diniz, deem-lhe uma oportunidade, seja com a Morgadinha, seja com outra obra dele. Ele não escreveu muito porque, infelizmente, morreu muito cedo, mas tudo aquilo que Julinho escreveu é maravilhoso. E eu só posso recomendar. E esta obra que eu reli, tantos e tantos anos depois, é um 10 em 10 puro e duro. É do melhor que há. A última obra que eu li em fevereiro foi esta Canção Doce, de Leila Slimani. Também tem vídeo de opinião e nesse vídeo de opinião vocês conseguem perceber que esta obra tem ingredientes poderosíssimos e que mexeram muito, 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 muito comigo, mas que, na minha opinião, não foram explorados como deveriam ter sido. Há aqui pano para mangas que não terminam nunca e temos uma obra com pouco mais de 200 páginas. E é uma pena que esses ingredientes que são tão poderosos e que eu explico bem no vídeo da opinião não tenham sido desenvolvidos como eu acho que eles deveriam ter sido desenvolvidos para que esta obra se tornasse um marco inquestionável nas minhas leituras. Coisa que não aconteceu porque não foram esses tais ingredientes desenvolvidos como eu queria que eles fossem. Se quiserem saber um bocadinho mais, vejam o vídeo de opinião. Eu dei-lhe 8 em 10 once again. E assim terminam as minhas leituras de fevereiro. Quanto às leituras dos meus homens, como eu disse, o marido leu 5 obras. A primeira delas já vinha de janeiro, porque é um calhamaço que não termina nunca. Falo-vos de O Bisavô, de Maria João Lope de Carvalho. É um verdadeiro calhamaço, isto tem 700 e tal páginas. Mas, segundo o marido, lê-se muitíssimo bem, ele adorou isto. Isto é uma biografia romanceada do bisavô da autora e, claro, como acompanha a família da autora, acompanha também uma contextualização histórica que para o marido é aquilo que acaba por ser essencial nas suas escolhas de leituras e ele adorou isto e recomenda vivamente e, claro, que lhe deu 10 em 10, ok? Ele amou isto. Depois continuou a ler obras que caíram há muitíssimo pouco tempo cá em casa. A Panagem do Marido, que só vê aquilo que cai em último nas estantes. E leu Dentes de Rato, de Ignácio... Eu digo sempre Dentes de Rato e nunca é Dentes de Rato. É Dentes de Leite, de Ignácio Martínez de Pisón, com esta capa que eu amo, apesar de me arrepiar um bocadinho ver uma criança tão pequenina a fazer esta saudação, que vocês sabem que de boa não tinha nada, mas esta foi uma obra que o marido leu e que o levou à Guerra Civil Espanhola e é essa contextualização associada a esse conflito que nos interessa e muito aos dois. E claro que ele lhe deu a nota máxima, deu-lhe 10 em 10 e eu mal posso esperar para pegar nesta obra. Continuou na senda dos conflitos do século XX e leu Guerra e Terebintina, de Stefan Hertzmann, não sei. Esta aqui, eu acho que é pelo facto de ela ser repleta de memórias e o marido gosta mais do que é ficção, percebem? Do que é romance histórico. Isso quando há memórias, quando há ensaios, quando há não ficção, não é assim tanto algo que lhe agrade. E por isso ele deu-lhe 8,5. Já a mim isto chama muitíssima atenção e hei de chegar a ela um dia. Continuando nos conflitos bélicos do século XX e depois de ter lido O Mágico de Auschwitz, maridinho regressou ao Zezinho, que ele ama de paixão, e leu o manuscrito de Birkenau e, claro, se ele tinha dado a nota máxima a outro, a esta voltou a dar-lhe. Adorou. Lá está, aqui está um exemplo de um autor que eu definitivamente não quero ler mais
e que o marido ama de paixão e tudo que o Zezinho publica, ele papa e adora e dá a nota máxima, ok? 10 em 10 é esta segunda, é o volume 2 desta duologia do Zezinho associado à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. Por fim, quis ler uma coisita mais rápida e leu isto e já me deixou em pulgas. Olga, se tu estás a ver este vídeo, ele amou isto. Ai, eu estou a pôr isto ao contrário. Amou isto e leu a Arte de Voar e agora em março já leu a Asa Quebrada e gostou tanto, tanto, tanto que quer continuar a ler novelas gráficas e adorou isto. Falo-vos de Arte de Voar de Alta Arriba e Kim e deixou-me tão entusiasmada que eu não sei se vou demorar muito tempo a ler isto. Sabem, Abril, espanhol, algo me diz que este será um livro a ler nessa altura. Ele amou isto e deu-lhe 10 em 10 e deixou-me tão entusiasmada, repito-me, que eu tenho que ler isto. E se vocês gostam de coisas aos quadradinhos, a Olga recomenda. E o que a Olga recomenda, acreditem, vale muitíssimo a pena. E nós concordamos. E eu concordo mesmo ainda sem ter lido, porque eu acho que isto vai ser maravilhoso. O filho, e onde é que anda? O filho leu apenas uma obra porque o meu filhote ficou selecionado para uma segunda fase associada ao Plano Nacional de Leitura e para essa segunda fase tinha que ler esta obra. Eu Dou-te o Sol, de Jandy Nelson, é da biblioteca da escolinha dele. Leu, mas não foi assim nada que lhe agradasse imenso, deu-lhe um 8 em 10. Quando o filhote dá um 8, significa que... Pronto. Porque ele, por exemplo, se detesta dá um 4 ou um 5, não dá abaixo disso. Por isso um 8. Não me explicou porque é que não gostou muito disto, mas eu também acho que não devo dar oportunidade a esta obra se vocês aí desse lado conhecem e se me sabem dizer de que é que trata e se acham que é uma coisa que eu até poderia gostar, digam-me. Ele disse que não, pronto, mas é ele, ok? E é isto. Já mostrei-vos aquilo tudo que foi lido cá em casa por nós os três. No total, como vocês devem estar a fazer as contas, se é que estão a fazer isso, foram 12 obras lidas cá em casa. Repito aquilo que disse no início. Foi um mês bastante bom. De nós três, verdadeiramente fevereiro foi excelente para o marido. Ele leu 5 obras, a 4 deu a nota máxima. Por isso, dos nós três, foi ele aquele que teve leituras mais arrebatadoras. Vamos lá ver aquilo que reserva março a nós os três. Para terminar, isto já vai com quase 30 minutos, digam-me por favor aquilo que andaram a ler em fevereiro, se leram muito ou não, digam por exemplo aquilo que mais vos arrebatou em fevereiro, partilhem isso comigo nos comentários, se há alguma obra que nós lemos cá em casa e que vocês queiram dizer alguma coisa sobre elas, estejam à vontade, já sabem que aquilo que mais me agrada é ver os vossos comentários e responder aos mesmos. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo, de preferência não tão gordo e anafado e gorducho como este, ok? Beijinhos!